Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 3 do nosso quinto módulo. Pessoal, na aula número 1 a gente falou como a gente consegue atrair seguidores, né? Atrair pessoas para nossas redes sociais. Na segunda aula a gente falou como a gente consegue atrair visitantes para nossa loja virtual e como a gente consegue transformá-los em compradores. E nessa terceira aula, onde a gente vai linkar todas essas duas coisas, né, esses dois canais de venda, essas duas possibilidades, a gente vai falar justamente sobre como que a gente consegue criar um conteúdo que engaja, né, que atrai pessoas e de que forma isso, mais uma primeira oferta, pode ser realmente o que vai nos impulsionar, o que vai nos colocar com condições da gente conseguir ter os nossos primeiros compradores, ter as nossas primeiras vendas, ter os nossos primeiros resultados. Então, como a gente consegue usar essas duas coisas para apresentar a nossa primeira solução, tá bom? Pessoal, a gente entende que criar, né, conteúdo não é só postar por postar. Então, muita gente, a gente percebe hoje, pessoas criando muitos conteúdos, mas conteúdos ruins, conteúdos que não entregam algo que agregue, que não apresente realmente e não resolva nenhuma dor, que não apresente nenhuma solução. Então são conteúdos que são feitos de forma massiva, mas sem propósito. Né? E o grande objetivo de um negócio que ele vai ter escalabilidade, que ele vai ter resultados no médio e longo prazo, que vai transformar em um negócio de sucesso, é justamente os que entregam propósito. Então, os nossos conteúdos, eles precisam estar justamente ajustados e alinhados com o nosso propósito principal. Então, a gente tem um objetivo com o negócio, que é de vender, de ter resultado, de ter um resultado financeiro, mas com o nosso produto ou serviço a gente tem um propósito, que é ajudar pessoas, que é ajudar empresas, que é resolver uma determinada situação, que é para entregar um determinado valor, que é justamente suprir um determinado desejo. A gente tem um propósito com o nosso negócio, com o nosso produto ou serviço, né? E o conteúdo é o ponto de partida, é o que vai fazer com que pessoas que se encaixam nesse público, nessa persona, entendam que elas fazem parte desse grupo de pessoas e elas têm esse potencial de ser realmente um seguidor, um consumidor e um cliente da gente e o que vai fazer com que ela chegue a essa conclusão, essa conscientização é justamente o conteúdo que a gente cria, né, que vai poder conectar com ela e a partir dessa conexão fazer com que ela engaje, né, ela realmente consuma e passe a realmente acompanhar os nossos materiais de forma constante. E isso é muito bom por quê? Porque muitos conteúdos que a gente faz, muitas coisas que a gente constrói através da rede social principalmente, muitas vezes ela é uma construção. Então, às vezes, vai ter alguns assuntos, algumas coisas que a gente precisa falar, que a gente não fala em um vídeo, que a gente não fala em um post. Às vezes é uma construção de alguns posts sequenciais, de alguns vídeos sequenciais. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas elas engajem com o conteúdo justamente para elas estarem por dentro dessa sequência também. Para a pessoa, às vezes, chegar até nós a partir de um vídeo aleatório, mas que ela entenda que, opa, parece que esse vídeo aqui que eu estou assistindo, ele tem alguma coisa que veio antes, ou ele está faltando alguma coisa, deve ter alguma coisa que vem depois. E aí quando ele vai olhar, realmente tinha lá um vídeo antes e um vídeo depois, ou seja, tanto que introduzia aquele assunto para ele entender melhor aquele meio, quanto um vídeo que de repente concluía aquele tema, que trouxe para ele mais informações importantes que ele precisava saber, que fez ele realmente tomar uma decisão, ter total consciência de que ele precisa, por exemplo, do seu produto ou do seu serviço, daquilo que você entrega. Então, é muito importante a gente conseguir entender, né, que o ponto de partida está em criar um conteúdo que realmente engaje. E junto com esse conteúdo que engaja, a gente precisa sempre linkar com uma oferta. Né? Sempre temos que trabalhar esses dois fundamentos juntos. Até porque aqui agora nós já estamos no momento do nosso negócio que a nossa rede social já existe,
ela já está acontecendo e a nossa loja virtual também já está acontecendo. Então não é mais aquelas técnicas que a gente aplicava lá no momento de construir esses canais. Aqui agora os canais já existem. Agora nós já estamos falando da dinâmica do dia a dia. E nessa dinâmica, a gente precisa entender que o conteúdo atrai e gera, né, uma conexão. E a oferta, ela precisa estar sempre linkada a esse conteúdo, porque é o que vai realmente fazer com que a gente tenha resultados, né? De trazer esse cliente para comprar algo, para adquirir algo, para realizar uma ação que a gente precisa, para realmente impulsionar ele, para que ele realmente faça algo que a gente precisa que ele faça a partir da estratégia que a gente definiu. Então, agora tudo precisa estar linkado a isso. Porém, o que a gente precisa cuidar no momento de construir isso? Muita gente é, coloca de forma muito clara a venda a todo momento. Então ela acaba sendo insistente numa venda e as pessoas não gostam. Por quê? Porque ninguém gosta de venda, ninguém gosta de comprar, ninguém gosta de vendedor. Então todo mundo é vendedor, todo mundo é consumidor, mas ninguém gosta de se sentir sendo persuadido a uma venda, né, a comprar algo de forma insistente. Então eu preciso entender isso e contornar isso. De que forma eu consigo trabalhar o meu conteúdo, né, de que forma eu consigo trabalhar aquilo que eu estou entregando, é, que remeta a esse cliente a uma ação, mas que essa ação seja sutil, de uma maneira onde parece que ele não entenda que isso é uma venda necessariamente, e que ele queira realmente a realizar aquela ação, porque eu estou entregando uma condição exclusiva, porque a minha oferta é muito boa, porque ele entendeu com clareza que ele precisa daquilo, então para ele já não importa se ele realmente está comprando algo. Né? Ele não enxerga dessa forma, ele está entendendo que ele está se beneficiando de algo, tem alguma coisa de valor, tem alguma coisa que está entregando para ele vantagem, e a partir disso as pessoas acabam consumindo, acabam abraçando as coisas justamente por essa estratégia que foi aplicada ali, que parece que foi natural, parece que foi sem intenção, mas elas foram intencionais, né? Foram bem pensadas e projetadas para que a pessoa naturalmente ela mesma chegasse à conclusão de que o conteúdo é bom, de que ela se sentiu parte daquilo e que ela precisa daquilo. Então a gente precisa conseguir entender que esse conteúdo ele é extremamente importante. E eu sempre falo que esse conteúdo ele precisa cumprir sempre três funções. Tem três elementos muito importantes. Educar, ou seja, então o teu conteúdo ele precisa primeiro ensinar algo. Ele precisa educar esse cliente, ele precisa ensinar alguma coisa, ele precisa, como eu falei, despertar a atenção e o interesse nesse cliente, porque você está entregando algo que ele ainda não sabe, você está chamando a atenção dele para olhar para alguma coisa que ele ainda não sabia. Então, a educação, o educar é um primeiro fundamento de um conteúdo bom, né, da base dos seus conteúdos. Segundo, a conexão. Você precisa entender que o conteúdo precisa gerar identificação. Então, isso também é um elemento importante. Por quê? Porque o cliente precisa consumir de você o conteúdo porque talvez ele te considerou uma autoridade, ele te posicionou como alguém que entende do assunto, e isso é muito bom. Mas o que vai manter ele como seguidor, como alguém que consome o teu material, é a conexão. É ele conseguir realmente se aproximar e gerar uma identificação com você. Então, às vezes, ele gosta de você como profissional, mas o que talvez fideliza ele ou conecta ele a você, cria essa conexão justamente porque ele gosta também de você como pessoa. Ele começa a gostar, admirar você, ele começa a ter interesse de saber o que você gosta, o que você não gosta, sua vida pessoal, sua família, seus valores como pessoa. Então, toda vez que você consegue gerar essa identificação com o conteúdo, ou seja, mesclar entre conteúdos que realmente vão ser aprofundados no tema que eu atuo, mas esporadicamente uma foto minha pessoal, uma foto minha em família, um almoço de domingo, uma viagem, um passeio, coisas que mostram um bastidor, coisas que mostram o ser humano, ele é muito importante porque isso gera identificação. E aí faz com que essa pessoa queira continuar consumindo o seu conteúdo, não só pelo profissional, pela autoridade que você é, mas pelo ser humano, né, que você também se mostrou ser, e ele se engajou, ele gostou, né, e isso cria um vínculo bem legal, ele se sente parte, né, ele se sente um amigo mesmo, um parceiro, e isso ajuda bastante também. Então isso é uma missão
do conteúdo também, que faz toda a diferença. E por terceiro, guiar. Então, educar, conectar e guiar, ou seja, justamente conduzir a pessoa a tomar uma atitude. Sempre tem que ser dessa forma. Então, a gente, quando cria conteúdos, eu preciso estar, olha, você precisa disso, né? Você está passando por isso, você está com essa situação aqui para ser resolvida, você precisa melhorar esse aspecto aqui, mas olha, eu posso te ajudar. Eu tenho algo que pode agregar, eu tenho algo que pode solucionar, eu tenho algo que pode entregar valor para você. Mas entre você saber que precisa, entre eu falar que eu tenho a solução, existe uma coisa chamada execução. Você precisa fazer algo. Então, eu preciso te guiar a algo. E esse conteúdo aqui é para guiar você. Então, se você quer sair daqui e chegar aqui, então você vai precisar comentar aqui tal palavra, que eu vou te entregar o que você precisa para dar o próximo passo. Então você precisa clicar no link da minha bio, que eu vou te preparar e te mostrar como que você faz para chegar no ponto A, ponto B. Né? Então você precisa clicar na bio e ir para o meu site, porque lá no meu site você consegue ter esse produto, acesso a esse produto com uma condição legal para que você tenha essa solução do seu problema, para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Então você precisa também, através dos conteúdos, guiar esse cliente a todo momento. De que forma, então, você vai usar essas estratégias? Mesclando elas. Eu preciso criar materiais que eduquem, eu preciso criar materiais que criem identificação, que conectem, e eu preciso criar materiais que guiem esse cliente, que direcionem ele para onde eu preciso que ele vá. Então eu preciso estar mesclando isso o tempo todo. De que forma? Às vezes um conteúdo específico para cada um desses fundamentos, e às vezes no mesmo conteúdo você ter as três coisas. É possível você ter uma mescla das três coisas. Então você tem que estar testando. Por que eu não falo qual é o mais interessante, de que forma você tem que fazer isso? Porque tudo vai estar atrelado ao seu nicho, tudo vai estar atrelado à sua região, ao que o seu concorrente faz, tudo está atrelado ao tamanho do seu negócio. Então não tem uma estratégia específica. Existem esses fundamentos precisam ser realmente aplicados na prática do seu projeto. Mas de que forma isso vai ser feito? Aí você precisa entender, estudar melhor e analisar melhor. De que forma eu posso te ajudar nesse sentido? Como eu falei, através da agência, através do nosso trabalho como evolução digital, a gente tem as nossas turmas de mentorias, onde a gente tem as mentorias individualizadas e em grupo. A gente vai ter as nossas consultorias individualizadas. Então, de que forma a consultoria funciona? A gente senta com você, entende o seu projeto, entende aí sim o seu nicho, o seu público, a sua persona, o seu tamanho, o seu orçamento, o tamanho da sua equipe, quantos braços vocês têm. Daí a gente consegue criar realmente esse plano de ação e definir quais são os melhores caminhos para você poder trilhar justamente para ter um resultado melhor, tá bom? Mas a ideia do curso aqui é justamente você conseguir pensar por você mesmo. Né? A ideia da nosso trabalho como evolução digital é agregar, poder trazer um lado mais técnico, estruturado, mais estratégico, realmente com a nossa ajuda, com a nossa expertise. Então, te dá essa segunda possibilidade também, tá bom? Mas basicamente é isso, pessoal. Esse conteúdo, ele precisa atrair e engajar. E para ele atrair e engajar, você precisa levar em consideração tudo que eu falei até aqui, tá bom? Pessoal, para nós fecharmos essa aula, então, eu quero deixar aquela tarefa de casa que eu sempre deixo para você. Então, pega um caderno e uma caneta, né, o seu papel, ou abre o seu bloco de notas e justamente eu quero que você construa, então, de que forma você vai conseguir explorar o seu conteúdo. Né? E eu quero que você crie pelo menos 3 conteúdos que você entende que eles vão fazer sentido para educar o seu público, né? 3 conteúdos que ele vai conseguir conectar com o seu público, né? E 3 ideias de conteúdos que eles vão conseguir guiar o seu público para uma determinada ação. Porque aí, quando você tiver essas respostas, né, quando você já pensar justamente nesses conteúdos, você começa a executá-los. Né? E aí pode ser um carrossel, pode ser um vídeo, pode ser uma sequência de stories, pode ser destaques, pode ser um monte de coisa. Não importa aqui nesse momento. Importa é você definir muito bem esses conteúdos e, mais do que isso, serem bons conteúdos, que apliquem as técnicas necessárias justamente para aprender a atenção, para despertar interesse, para criar desejo e para levar esse cliente a uma determinada ação. E essa ação tem que ser a sua oferta
final. Então é muito importante que você faça isso, tá bom? Então lembre disso, criar conteúdos que vão atrair, esse é o primeiro desafio, atrair, engajar, fazer o cara ficar e levar esse cara a realizar uma ação a partir da sua oferta que você criou, né, com essa condição específica que você comunicou para essas pessoas, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula do nosso quinto módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenham principalmente despertado em vocês, né, esse exercício de reflexão, de pensar nas possibilidades. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o nosso cérebro ele precisa ser desafiado, ele precisa ser chacoalhado. Então, eu acho que muito do propósito desse curso é justamente esse, fazer com que você consiga pensar fora da caixa, você possa pensar de uma forma mais ampla, você possa pensar em coisas que você já tinha pensado, mas não tinha se atentado. Então é muito sobre isso, né? A gente aqui não está reinventando a roda, a gente está simplesmente mostrando como fazer as coisas da maneira certa, sempre com clareza, sempre com estratégia, sempre com direção e propósito, e que principalmente te permita começar algo com o que você tem hoje, e com o que você tem hoje, começando do jeito certo, com a estrutura certa, com as estratégias corretas, você possa ter resultados, você possa ter a sua expectativa atendida e você possa crescer com esse projeto digital e transformar ele em um negócio digital de sucesso, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.